Olá, alunos do MEC, sejam bem-vindos a mais uma aula técnica, ao nosso encontro de número 20 de 2014. Eu, instrutor Scopino, estarei com vocês nesta aula, falando mais uma vez sobre o sistema de injeção eletrônica aplicado no Chevrolet Agile 1.4 Flex. Deixa eu dar uma olhada aqui ao pessoal que está linkado, a todos que estão lá assistindo, né? Na Autopeças Fabiano, né? Eu sei que são várias pessoas que assistem juntos. Depois dê um alô aí com o nome do pessoal, Fabiano, né? Pra gente saber quantos que estão aí com você assistindo mais esta aula técnica. O pessoal da Auto Rafim também está linkado. Francisco Neves Neto também está assistindo a aula. Diomedes de Albuquerque Melo, lá de Brasília. Faz tempo que não vejo você aqui nas aulas ao vivo, né? Porque é assim, né, pessoal? Aula ao vivo eu consigo ter aqui, na minha tela, ao vivo, né? Quem está linkado, quem está acompanhando, né? O Rodrigo Diegues está assistindo, o pessoal de Timóteo está assistindo, Gilberto Braz, Genério Luiz, Edivaldo Silva, Eduardo Pereira, né? Não falei o nome de todos, hein? Só de alguns aqui que eu vejo rapidinho na minha tela quem está na aula ao vivo. Então, eu sei que o nosso amigo Diomedes de Brasília faz tempo que não assiste as aulas ao vivo, né? Claro, pode estar acessando as aulas gravadas, mas eu não consigo visualizar isso aqui no meio da aula, né? Então, seja bem-vindo também, mais uma vez, Diomedes, aqui em mais uma aula técnica no seu UMEC, do seu Universo do Mecânico. Bom, aula de hoje, aula de número 20, vamos lá. Agile 1.4 Flex, Sistema HN 14YFC, aula de número 7, sensor, parte 4. Então, neste veículo da linha GM, da linha Chevrolet, com motor 1.4, né? Está aí se despedindo, né, o Agile do nosso mercado, não ainda totalmente, mas já aí na reta final, né, da sua vida como carro 0 km. Claro, hoje o Agile tem muitos concorrentes dentro da própria casa, né? Então, além de concorrentes externos, né, como Focus, como, né, o Focus Ford, né, como Polo, como próprio Voyage, né, como o próprio Gol, dentro da própria casa, né, ou seja, dentro da própria Chevrolet, você tem aí, né, junto com o Agile, o Onix. É um pouco mais simples, mas são carros bem próximos, né? Você tem o Cobalt, né? Também bem próximo, até de valor, inclusive, né? Então você tem aí algumas opções que acaba tornando o veículo Agile, por ser o mais velhinho, né, da casa, acaba ficando de lado e é tendência, estaremos aí nas últimas unidades como 0 km no mercado, tá? Essa é a grande tendência, porque o Agile foi o que iniciou a nova cara da GM, né? Iniciou uma frente mais moderna, um acabamento um pouco mais diferenciado, um carro oferecendo mais itens, né, do que a concorrência, por um valor justo. E essa é a grande tendência, né? Quando começamos lá atrás com alguns importados, né, vindo aí com o entre aspas, completão, no Brasil demorou um pouquinho para engrenar essa questão de carros com trio elétrico, com alarme original, com auto, né, start, né, das lanternas, né, ou seja, quando está escuro, liga automaticamente lanterna e farol baixo. O Agile já tem essas opções, né? A frente GM mais moderna, acabamento interno, ABS, airbag. Então você tem o quê? Muito mais opções hoje no mercado, acabam com que os carros mais completos tenham sucesso. Mas o Agile realmente já está na sua curva descendente de mercado. Mas, para nós da reparação, é ótimo. É um veículo que já está tendo boa manutenção, embreagem, alguns problemas de câmbio, motor,
injeção eletrônica. Não vou nem falar em catalisador, tá? Catalisador é de monte, né? Catalisador é bem crônico realmente na linha Agile, né? Mas vejam como é interessante, né? Mesmo o Agile apresentando muitos problemas de catalisador, vocês veem que é a mesma aplicação do Doblô. Sem brincadeira. Vejam a aplicação do Doblô 1.8 para o catalisador e do Agile. É a mesma. Tá? Os fabricantes conciliaram uma mesma peça para dois carros diferentes, embora os motores são de mesma geração. Tanto 1.8 da Doblô quanto 1.4 aqui do Agile, né, é da mesma família. Então você tem algumas peças em comum. Tá? Então vai ter casos aí de você hoje ter o catalisador do Agile mais barato vindo como o Doblô. Que o Doblô tem aquela opção de imposto mais barato por ser considerado, né, o Doblô utilitário, acaba caindo um pouco a alíquota de imposto. Tá? Bom, falando alguns detalhes aí gerais sobre o Agile, vamos lá falar sobre o tema da aula. Primeiro, aula passada do Agile, o que nós abordamos? Densidade, fase e VSS. E aí vocês viram que o densidade, né, na verdade, do Agile é um puro e simplesmente map. É só sensor map. Tá? Ainda vimos o sensor de fase lá no comando de válvulas e o sensor de velocidade do veículo lá no câmbio do Agile. Tá? Então vimos 3 sensores na aula passada e na aula de hoje, aula de número 4 sobre sensores, né? No geral, aula 7, também veremos 3 sensores. O sinal de rotação, que o módulo consegue contar, além de rotação, também o PMS, ponto morto superior, sensor de temperatura do motor e as famosas sondas do Agile, os 2 sensores de oxigênio que esse veículo tem. Belezinha? Então vamos lá, telinha de introdução para vocês. Neste último encontro, sobre os sinais de entrada, veremos como funciona, né? Como que é o sinal de rotação desse motor e ainda o cálculo do PMS. Ainda a temperatura do motor, né? O sensor de água e as 2 sondas lambdas. Então vamos, né, ao Agile 1.4 Flex. Telinha com o veículo para vocês, mostrando aí o Agile e aqui a nossa importante diagramação desse veículo 1.4 8 válvulas. E vejam que do lado esquerdo da tela estão ticados, né, ó, fase, densidade, rotação em PMS e temperatura é hoje, lambdas também é hoje. Detonação, MAF, posição de pedal, borboleta e VSS. Então esses são os sinais de entrada que chegam até a ECU Delphi HN14YFC. A ECU processa as informações e comanda os atuadores aí do lado direito da telinha. Tá? Detalhes então. O sinal da rotação do motor é o sempre, é o cara, ele é o principal sinal que a ECU recebe. Afinal de contas, o valor da rotação do motor é fator de cálculos para o mapeamento da injeção, da ignição e outros fatores importantes. Então, sempre quando se fala de sensor de rotação, tá? Bom, o que é o sensor? Bom, o sensor é uma pecinha ali, tá? Agora, o que esse sensor faz? Emite um sinal elétrico. A ECU, a unidade de comando eletrônico, faz o que com esse sinal elétrico? Conta. Um sinal elétrico, 1, 2, 2, 3, 4. Vai contando. Ou seja, a ECU faz uma contagem do sinal que o sensor de rotação envia para ela. É isso. Com essa contagem é que a ECU determina o importante dado que é a rotação do motor. O importante dado
que é o PMS do motor, né? O ponto morto superior. E esses dois dados importantes, rotação e PMS, são usados para adequar o mapeamento da injeção, da ignição e aí dos sistemas complementares, como canister, como partida frio, né? Como, né, ar-condicionado. Todos os subsistemas ficam amarrados a esse mapeamento, que começa sempre com a rotação e PMS. Agora entendam, o sensor só faz a contagem de uma roda dentada. Só isso, e emite o sinal. A cada dente emite o sinal. Espera aí, mas que sensor é esse? Ele só emite o sinal, ele não dá informação para o módulo, pessoal, isso eu quero que vocês entendam, tá? O sensor não dá informação para o módulo. Módulo, o motor agora está com 900 rotações por minuto. Módulo, está com 2.000 rotações. Módulo, está com 3.197 rotações agora. O sensor não dá essa informação para o módulo. O que o sensor faz? Emite sinal elétrico a cada dente que passa por ele. Aí a ECU é que vai contando esses sinais para determinar qual é a rotação do motor. Bom, então vamos falar sobre esses detalhes. Localização, onde que está o sinal, né, o sensor de rotação do motor? Lá na frente do motor, né, bem na parte frontal, perto da correia sincronizadora, correia dentada, perto da correia auxiliar, correia Poly-V. Isso mesmo, está lá na frente. Vamos lá. Localização. O sensor de rotação do motor precisa do movimento de giro do eixo vira-brequim. E nesse modelo está na parte frontal do motor, onde está a roda dentada, junto da polia dianteira, junto da correia auxiliar. Então, onde que está o sensor? Na parte frontal do motor. Por quê? O sensor é fixo, não gira. Quem é que movimenta? A roda dentada. A roda dentada, nesse motor 1.4, não está no meio do bloco do motor, né, no virabrequim, como outros motores GM. Está onde? Na parte frontal, assim como ocorre com Celta, com Corsa, tá? Está lá na frente, junto da polia dianteira do motor. Então o sensor está onde? Obviamente, lá na parte frontal do motor. Olha o sensor. Claro, é diferente do Corsa antigo, Celta antigo, né? É um modelinho um pouco mais moderno, pequeno, de plástico, um parafuso único de fixação, conector de encaixe, né, com boa vedação de água em cima, né? Este é o sensor de rotação do motor. Como falei para vocês, ele não dá informação de rotação para o módulo, de jeito nenhum. Ele faz a contagem, na verdade ele faz o quê? A emissão de sinais para a ECU fazer a contagem, tá? Vou falar sobre a função então desse cara aí, ó, sensor de rotação do motor. Através de um sinal indutivo, ou seja, com variações entre positivo e negativo, e em um formato senoidal, temos esse ciclo por dente da roda, que passa em posição fixa ao ser girado o motor. Então, o que? Montagem fixa. O sensor está na lateral do bloco, no suporte. E a roda dentada passa pertinho do sensor. Esse pertinho, tá? Se quiserem medir, é aí aproximadamente 1,5 milímetro, tá? 1,5 milímetros, tá? Pode variar um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, para cá, tá?
mas é em torno de 1,5, tá? Por que isso? Precisa medir? Não é que precisa medir. Só para ter uma noção, de repente o motor teve alguma batida, né? O carro teve uma batida lateral, quebrou alguns itens, só para terem uma noção de valores, tá? Então, entre o sensor e a roda dentada, mais ou menos 1,5 milímetros. E se eu girar esse motor manualmente, eu posso medir entre todos os dentes. Tem que dar o mesmo valor. Não pode ter alteração grande, tá? Alterações bem pequenas, tudo bem, mas grandes, não. Então, ele está fixo. Não se ajusta nem o ângulo, nem a distância entre o sensor e a roda dentada, tá? E é um sensor indutivo. Então, ele não é um sensor Hall, ele é um sensor indutivo. Ou seja, ele vai dar um sinal em forma de senoide. O que é uma senoide? Sobe, desce, né? Tipo, né? Uma senoide já com ângulo bem fechado, né? Tipo dente de serra. Se você aproximar isso no osciloscópio, vai ficar bem igual a um dente de serra. Sobe e desce. Ou seja, há alteração entre positivo e negativo. O sinal é o mesmo. O que sobe, desce. O que sobe, desce. E aí, na ausência dos dois dentes da roda dentada, teremos a linha em 0, né? 0 volt. Tá? Então ele vai alternar entre positivo e negativo. Essa subida e descida significa um ciclo, ou seja, um dente do sensor, né? Um dente da roda dentada, um dente que o sensor emitiu o sinal e o módulo está fazendo o quê? Contando. Exatamente isso. O módulo vai simplesmente ficar contando. Bom, quais as ligações desse sensor? Então temos aí os fios ligados a ele. Quais as ligações temos no sensor? São 3 os pinos desse sensor, sendo M18 é a resposta de sinal, M45, que é o fio 2, negativo, M26, positivo, 12 volts. Tá? Então teremos aí a variação de sinal. Lembrando que para o sensor funcionar, tá, pessoal, só o pino 1 e 3 são suficientes. Tá? O pino 2, o negativo, nesse caso, ele é apenas para minimizar efeitos de campo magnético. Tá? Então, só com 2 fios o sensor funcionaria. Tá? Ah, mas tem 3. Sim, para ter uma garantia maior de segurança quanto à influência de campo magnético. Tá? Então, são 3 pinos lá no sensor. Ok? Bom, como que ele funciona, portanto? Vou pegar aqui uma imagem padrão, tá? De sensor de rotação do tipo indutivo, né? Temos aí o sensor e embaixo ali a roda dentada. A roda dentada na linha GM é aquele padrão, né? De 60 menos 2 dentes. Então ela tem um espaço para ter 60 dentes, faltam 2. Então, na verdade, ela tem 60 menos 2 dentes, né? O que daria 58 dentes e o espacinho em branco de 2. Tá? Temos ali o sensor, que vai fazer a indução, uma bobininha e um ímã permanente. Por isso, esse sensor, a ponta dele, tem um ímã, e tem mesmo, tá? Por quê? Quando o dente passa, né, pertinho, começa a entrar no campo de ação, o campo magnético do sensor, começa a ter a emissão do sinal. Começa a subir o sinal, né, em comparação a 0 volts, começa a subir. Quando ele
chega a alinhar exatamente, ou seja, alinhou o dente com o sensor, o sinal já desceu e parou no zero. Quando o dente começa a se afastar, ele vai para o negativo. Depois ele volta para o zero. É assim cada um dos sinais que o sensor envia para o módulo por dente. Quando começa a aproximar, ele sobe. Quando alinhou certinho, parou no meio. Quando ele afasta, ele desce. Pronto. Este é o considerado um ciclo. Tá? Um ciclo de giro do motor. Então está aí um exemplo de funcionamento, tá, deste sensor de rotação. A distância entre o sensor e a roda dentada é fixa, claro. E para que serve então a ausência de dois dentes? Para o módulo literalmente perder o sincronismo. Ou seja, tá? Ele tem o quê? A ausência de dois dentes para ele perder o sincronismo. Então, ele começa a contar 1, 2, 3, 4 para chegar até o 58. Onde seria o 59 e 60? Não tem, ele perde. Então, sempre, pessoal, aquele primeiro dente ali, ó, que vocês estão vendo, ele é o dente número 1. Sempre é o mesmo. Porque o motor gira para a direita. Sempre aquele dente da direita, depois do espaçamento da falta de dois dentes, ele é o número 1. E o último é o número 58. Sempre. Não tem outra opção. Porque sempre ele perde o sincronismo com a ausência dos dois dentes. Tá? É bem comum isso mesmo. Falar então sobre o seu funcionamento. Vamos lá. Através da bobina interna, quando há aproximação do dente, temos a formação da senoide para o lado positivo. Depois, no afastamento do dente, a senoide, né, esse sinal, vai para o lado negativo. E a ECU faz a contagem. Pessoal, o sensor apenas envia o sinal elétrico. Quem vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a ECU. Quem sabe que o 20º dente é o PMS do 1 e do 4, e o 50º dente, PMS do 2º e 3º, é a ECU, não é o sensor. O sensor de rotação, ele só emite o sinal. Quem faz a contagem para determinar a rotação do motor é a ECU. Quem faz a contagem para determinar a fase do motor é a ECU, não é o sensor. Né? Então, estou sendo bem claro nesse sentido, porque a gente fala muito, é sensor de rotação e fase. Ele é um sensor que só faz, só emite o sinal. Quem faz a contagem e determina a fase é a ECU, é a unidade de comando eletrônico. Tá? Quem que é esse carinha aqui, ó, do Agile? É a polia dianteira do motor. Que, pelo outro lado, temos nela, né, a posição para encaixar, né, o local para passar a correia poli-V, a correia auxiliar, e do lado de cá temos, né, os dentes. Observem que lá no centro da polia temos o quê? O local para encaixar na engrenagem, né? Local único. Não dá para montar errado. Até, né? Alguns artistas conseguem montar errado, aí vai danificar a peça. Mas tem um dente de encaixe para a posição única. Por quê? A roda dentada tem que estar posicionada certinho para quando tiver o PMS do 1 e 4, estar lá no 20º dente à direita, né, na referência com o sensor. E PMS do 2º e 3º cilindro, 50º dente. Tá? Então viram que tem a posição de encaixe da roda dentada. Só antes de passar o slide, aproveitar aí essa foto, estão vendo ali um monte de furinhos na roda dentada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orifícios. Estão vendo ali na roda dentada?
8 orifícios bem pequenininhos? Esses orifícios não têm ligação nenhuma entre roda dentada e sensor de rotação, hein? Nenhuma. O que são esses orifícios? Balanceamento. Tá? Então esses orifícios que vocês estão vendo aí, ó, né? Simplesmente são o quê? Balanceamento da polia com a roda dentada, tá? Então, o lado contrário a esses furos está mais pesado, né? Não, está mais leve. Tirou-se material onde estão os furos, para ter o que? Um balanceamento, tá? Falar um pouquinho de testes. Podemos testar a frequência no fio de resposta do sensor, que dá em torno de 200 Hz durante a partida, ou pela tela de scanner, ou ainda, né, osciloscópio, ou ainda pela ausência dos pulsos de bobina e injetores. Então, pessoal, teste de sensor de rotação faz o quê? Posso medir ele em Hertz, em frequência. É fácil? É fácil. Com o multímetro você vai lá, liga os fios em paralelo, você mede. Com o osciloscópio, mesma coisa. Ah, mas espera aí. Se o sensor está com defeito, o módulo não recebe a informação, né? E ele não faz a contagem da rotação. Automaticamente, corta o pulso dos bicos e da bobina, né? Porque é um sinal fundamental. Outra. Tela do scanner. Se você tem scanner, tela de scanner. Dá na partida. O motor não pega. Mas se você entrar em leituras no scanner, segurando a partida, vai dar em torno lá de 300 rotações por minuto. Que é a partida do motor. Então, dá para testar de uma forma, de outra, e ainda, né, simular, ou até mesmo com o scanner, é possível testar o sensorzinho de rotação. Tá? Dica. Muito cuidado com folga entre a polia da roda dentada e a ponta do eixo virabrequim do motor, e também entre a polia e a engrenagem. Pois, como já ocorria com Corsas e Celtas, é comum ocorrer folgas por falta de aperto nessas polias. Tá? Então é assim, se trabalhar um pouco solto, começa a jogar a polia, ela começa a abrir, né, aquele dente e fica maior. E aí começa a alterar um pouco o ângulo. Pensem bem, se muda o ângulo, né, mesmo que seja pouco, da roda dentada, eu mexo no controle de avanço do carro, principalmente da ignição. Muito cuidado, tá? E muito cuidado que às vezes o problema está na polia, às vezes está na engrenagem e às vezes está no virabrequim. Vários carros já vi de a parte folgada ser a ponta do virabrequim. Então, muita atenção a esses detalhes, belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando sobre sonda lambda. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valcler Revestimento. E estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Olha pessoal, hoje mais uma dica técnica da Valcler Revestimento para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da Nissan Pathfinder, que utiliza um termostato de ação dupla, que nós chamamos, né? Esse termostato, ele tem uma característica muito própria. Ele tem 2 pontos de abertura, tá pessoal? Esse termostato menorzinho aqui, tá ok? Que abre com 80 graus, né? A temperatura primária que nós chamamos. E o termostato principal, que tem a sua abertura iniciada aos 88 graus. Pessoal, muita atenção nessa situação aqui, por quê? Esse termostato que inicia a abertura a partir dos 80 graus, devido a uma oxidação do sistema, né, do líquido arrefecedor, principalmente quando não há utilização do aditivo, muito importante, diga-se de passagem, a utilização, pode obstruir essa passagenzinha, né, menor do fluxo. E esse motor ele necessita ter uma troca térmica muito mais efetiva nessa condição, tá ok? Então assim, sempre quando for verificar esse tipo de termostato,
quando vocês forem fazer aquele teste que já é conhecido, né, que já é rotineiro na oficina, de colocar o termostato em uma vasilha e aquecê-la até o ponto do termostato abrir, não esqueça também de considerar o termostato de abertura primária, que se inicia aos 80 graus. E, consequentemente, logicamente, o termostato secundário que abre a partir dos 88 graus. Ok, pessoal? E sempre utilizar aditivo de qualidade, que isso é muito importante, né? Hoje em dia, se nós não tivermos um controle efetivo da temperatura, hoje esse carro vai sempre estar retornando para a oficina, retornando, e muitas das vezes a gente nem sabe o que acontece, acende uma luz de injeção, sendo que se a gente utilizar um aditivo de qualidade nas proporções corretas, esse tipo de problema a gente consegue sanar. Ok? Mais uma dica da Valclair Arrefecimento para vocês. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui, passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclair para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclair.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas, aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.